Olá, bem-vindo a mais essa edição. Hoje vamos falar sobre o programa Mais Júri, uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso que busca intensificar os julgamentos pelo Tribunal do Júri, que são os crimes dolosos contra a vida. E para a gente entender direitinho como funciona, vamos receber aqui o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira. Seja muito bem-vindo. Fernanda. Tudo jóia. Obrigada por ter aceito o convite. Por favor, vamos nos sentar. Doutor Jorge, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente como e quando surgiu o programa Mais Júri e qual foi a necessidade dessa criação, né? Na verdade, o programa Mais Júri, ele surgiu ainda na administração anterior. O CNJ, ele monitora, nós temos um chamado mapa do júri. E além do mapa do júri, que verifica todos os júris que acontecem no país, e depois ele divide individualmente por estado, a necessidade de diminuição de tempo de julgamentos. Como havia essa necessidade, havia um gargalo, principalmente por causa da época da pandemia, que muitos processos ficaram sem poder realizar, nós ficamos vários meses, em que não podia ter sessão do júri, isso causou um congestionamento muito grande, ou seja, muitos processos ficaram parados e isso daí deu um acúmulo de muito grande de processos dos crimes dolosos contra a vida. E aí a administração na época, a corregedoria na época, desembargador Juvenal, resolveu fazer esse programa para poder dar uma celeridade. Queria que o senhor explicasse para a gente que a gente imagina que há toda uma mobilização, uma organização e uma cooperação entre as instituições para que essas sessões sejam realizadas. Como é que funciona? Como é que vocês se organizam? Nós precisamos ter, no mínimo, um promotor à disposição, e, no mínimo, um defensor à disposição para estar realizando esses juros. Então, nós precisamos ter uma conversa prévia, a gente faz um alinhamento prévio entre as instituições, combina a data, combina a comarca, e aí cada uma dessas instituições designa seus membros para participarem dessa realização desse programa. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona. Há uma seleção, uma triagem dos processos? Como é que a gente consegue entender? Será que o meu processo vai entrar nesse mutirão? A gente entra em contato com o juiz local, com o juiz titular da comarca, e aí pede a pauta de número de processos aptos para a realização do plenário. Ele manda essa relação, por exemplo, Barra do Bugres. Barra do Bugres, que foi a que a gente iniciou esse ano, ela tinha 15 júris aptos para a realização do plenário. Então, nós marcamos 3 semanas de júri, de programa Mais Júri, lá na comarca. Então, o juiz titular vai ter que nos fornecer, olha, eu tenho tantos processos aptos para a gente realizar. Aí, não há escolha, eu quero fazer esse, aquele. São os processos que estão aptos, por causa da questão processual. E aí, os processos estando aptos, nós marcamos a sessão, através do nosso pessoal, nós temos todo um time que trabalha nisso para a realização da realização do programa. E quais são, antes de a gente falar das vantagens, dos benefícios de resultados, a gente vai falar mais na frente, queria que o senhor falasse para a gente sobre os principais desafios ou entraves, ou não vou falar dificuldades, mas desafios para a realização desses mutirões. É que, na verdade, quando você realiza mutirões, é uma coisa até interessante. Quando a gente começa a realizar os júris, aí começam, às vezes, pedidos de redesignações por parte de advogados, quando tem advogado. Aí é réu que não quer, não, acho que fica receoso de ser julgado. E aí tenta, às vezes, alguma manobra processual para poder adiar aquele julgamento. E, claro, fazer toda a logística, Porque muitas vezes nós vamos em comarcas que, às vezes, tem dificuldade de servidor. Então, nós temos que colocar a CPE, então a nossa central de processamento eletrônico, os funcionários entram para fazer todo o cumprimento, nós fazemos todo um acompanhamento, nós montamos uma tabela, nós fazemos um checklist, verificação de intimação, foi intimado, não foi intimado, tem que intimar por edital, porque às vezes o réu não é encontrado, então você tem que intimar por edital, tudo isso para evitar qualquer tipo de nulidade. Eu me lembrei agora que tem, em algumas reportagens que a gente já fez, que tem a figura do juiz cooperador. Cooperador. O que é essa figura do juiz? Esses juízes são juízes do Estado que se disponibilizam a deixar suas comarcas acumulando, ele vai continuar acumulando, vinculado à comarca de origem dele,
e ele se desloca até onde vai realizar o júri e fica lá uma semana realizando o júri. Com isso, a gente tem o juiz titular, continua trabalhando, muitas vezes ele não atrapalha, então, não a rotina. Atrapalha a rotina, exatamente. Ele não atrapalha a rotina da comarca. Porque se você para uma semana, às vezes você acumula outras coisas. Você vai acumular sentenças, vai acumular despacho, muitas vezes vai acumular audiências. E com isso a gente está fazendo uma força-tarefa, uma ajuda de outros colegas que acabam ajudando. A gente entendeu o porquê da criação, como funciona. Vamos soltar agora um vídeo, um material que foi feito para a gente entender um pouquinho também, além, né, para ilustrar essa nossa conversa aqui, sobre o Mais Júri. A gente vai assistir e na volta a gente continua o bate-papo aqui. O programa Mais Júri entra em 2026 ampliando os esforços para julgar com mais rapidez crimes dolosos contra a vida, especialmente os casos mais antigos e os de maior impacto social, como os de feminicídio. A estimativa do mutirão para este ano é realizar mais de 200 julgamentos em comarcas do interior do estado. A terceira vara de Barra do Bugres, por exemplo, vai receber a força-tarefa com 5 sessões do Tribunal do Júri por semana. A iniciativa é fruto de um trabalho conjunto entre a presidência do TJMT, a Corregedoria Geral da Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Alinhado às metas do Conselho Nacional de Justiça, o Mais Júri ajuda o primeiro grau da jurisdição a julgar mais processos do que recebe, reduzir o estoque de processos antigos e a priorizar crimes contra a vida e de violência doméstica. A Central de Processamento Eletrônico organiza as pautas de forma estratégica e escolhe os processos que precisam ser julgados com mais urgência. Desde a sua implantação, o Mais Júri já realizou centenas de sessões em várias comarcas do estado, com resultados significativos que promovem maior efetividade à prestação jurisdicional e fortalecem a confiança da população no sistema de justiça. Continuando aqui, agora eu queria que o senhor falasse sobre os resultados concretos. O senhor chegou a falar alguns números de comarcas onde já foram realizados esses mutirões. Eu queria que o senhor falasse dos números que o senhor consegue lembrar aí. Sim, para você ter ideia, ano passado nós realizamos 165 júris no programa Mais Júri. 2025. 2025. Uhum. Esse ano, que é o ano de 2026, nós temos programado mais ou menos em torno de 250. Nós começamos... Nas mesmas comarcas ou em comarcas diferentes? Não. Tem comarcas diferentes, tem uma ou outra comarca que vai repetir. É de acordo com o levantamento que vocês fazem, Com o levantamento né? que a gente faz. A gente faz no começo do ano, a gente faz um levantamento para saber o que está em gargalo. Você me perguntou quais são as vantagens. Nós temos, por exemplo, o CNJ nos mede também por tempo de tramitação de processo. Então, para que você tenha uma ideia, o tempo de tramitação de um processo do Tribunal do Júri, que são os processos dolosos contra a vida, o CNJ fixa de parâmetro em torno de 900 e poucos dias. Nós começamos lá atrás, na época da administração anterior, com mais de 1.000 dias de tempo médio. Hoje nós já estamos com 500 e poucos dias de tempo médio, ou seja, nós estamos bem abaixo do que o CNJ quer. Nós já estamos suplantamos a meta e estamos cada vez mais reduzindo. O que isso traz também de impacto? Traz de impacto a resposta para a sociedade. O júri é uma coisa que duas partes querem resposta. O réu, por quê? Porque muitas vezes o réu pode ser inocente. Ele pode ser inocentado. Nós temos vários casos de réus que são inocentados, ou que são desclassificados dos crimes, ou seja, pegam uma pena menor. Mas eles precisam disso, porque muitas vezes eles ficam com a faca no pescoço. Você já imaginou uma pessoa que precisa prestar um concurso público respondendo um processo por 5, 10, 15, 20 anos? E aí vamos para o lado da sociedade da vítima. Muitas vezes, infelizmente, por ser os crimes consumados, então as pessoas morreram. Nós temos as famílias da vítima. E todo familiar quer uma resposta. Meu familiar foi morto, e por mais que isso não devolva o familiar, não vai devolver a vida da pessoa, mas vai dar uma resposta. Olha, você não pode cometer um crime. Olha, se você cometer o crime doloso contra a vida, se você matar alguém, você vai ser punido. E essa resposta tem que ser dada. Então isso é muito importante. É importante dar esse alento, né, à sociedade. Olha, cometeu o crime, você vai ser responsabilizado. Ok, a gente vai continuar a nossa conversa, mas agora a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já.
No estádio, o cartão vermelho não fica apenas dentro do campo. Racismo aqui também não tem vez. A pena pode chegar a 5 anos de prisão e multa. Com racismo não tem jogo. Não prejudique o seu time. Denuncie ao Juizado Especial do Torcedor. A gente está de volta conversando com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira. Dr. Jorge, a gente falou um pouquinho sobre o Mais Júri. Eu queria aproveitar que está incluso nesse contexto, para quem não entende, como é que funciona o Tribunal do Júri? É feito um ofício, por exemplo, eu sou juiz titular do Tribunal do Júri de Vargem Grande. Então eu remeto um ofício sempre anual a Lions, Rotary, maçonaria, todas as igrejas, seja de qualquer credo, aos órgãos públicos, as maiores indústrias, as maiores comércio em geral, pedindo o nome de pessoas. Esses nomes dessas pessoas são encaminhados para o Poder Judiciário. Aí o juiz marca a pauta de júri. Quando ele marca a pauta de júri, ele faz uma seleção, ele faz um sorteio, tudo por sorteio, em portas abertas, com participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, e escolhe lá, nesse sorteio, são sorteados lá X nomes. Vamos colocar 30, 40, 50 nomes de jurados. Essas 40, 50, às vezes 100 pessoas, dependendo do tamanho da comarca, esses jurados vão até o plenário no dia do júri. Aí, no dia do júri, depois de aberta a sessão, o juiz-presidente vai começar a fazer a seleção dos jurados. Ela faz o sorteio, todos em urna, todos sorteados. Hoje nós fazemos sorteio eletrônico, é feito sorteio eletrônico, sai o nome da pessoa, aí o Ministério Público, que é a acusação, com a defesa, cada um tem direito a recusar 3 nomes de pessoas. Como que é essa recusa? Ele vai recusar porque ele acha que a pessoa fez alguma coisa? Não. Ele pode recusar imotivadamente, que chama. O que é isso? Sem motivo nenhum. Por quê? Técnica processual. Depois desse sorteio, escolhidos 7 jurados... Que é o Conselho de Sentença. Conselho de Sentença. É feito um juramento por eles e aí passa, então, a acontecer toda a instrução novamente dentro do plenário. O que é instrução? Vai ser ouvido todas as testemunhas que tiverem arroladas ali, tanto de defesa como de acusação. Vai ser ouvido o réu. Aí depois, tanto o Ministério Público vai ter o seu tempo para poder explanar sua tese, aí depois vem a defesa, também vai explanar sua tese. Caso queira, vai ter réplica, tréplica, enfim. E aí, depois disso, o juiz-presidente, um detalhe, em nenhum momento os jurados podem conversar entre si sobre o processo. Terminou, o juiz vai falar assim, estão aptos a julgar? E aí ele entra para uma sala secreta, que é chamada de sala secreta. O juiz, os jurados, o Ministério Público e a defesa entram para essa sala. E aí o juiz faz perguntas. São perguntas que eles fazem que levam ou não à conclusão de condenação ou de absolvição. É um questionário, se não me engano. Isso, é chamado de quesitos. E esses quesitos são montados de acordo com a tese de acusação e de acordo com a tese de defesa. Depois de cada pergunta, nós vamos recolher o voto que você está dando, não deixa ninguém ver. O voto que sobra na mão, a gente chama de descarte, ele segura esse voto. Na sequência passa outro oficial de justiça, ele deposita o voto de descarte também numa outra sacolinha. Para quê? Para que não sobre nada na mão, para que você não abra sua mão sem querer e a pessoa veja o seu voto. Porque nós temos uma das garantias do Tribunal Popular e dos jurados é sigilo das votações. Aí depois dessa votação, chegou-se a um veredicto, que a gente chama, chegou-se a um resultado. Se houver condenação, aí o juiz-presidente ele vai ter que fazer a dosimetria da pena. Aí ele vai fazer todas as análises e tal, e vai fazer a dosimetria da pena. Os jurados, eles decidem também se tem ou não a qualificadora, se vai incidir ou não vai incidir qualificadora. Então são vários quesitos, depende de caso a caso. E aí eles votam, decidiram, e o juiz-presidente, no caso que é um juiz togado, um juiz de direito, ele não pode, por exemplo, falar assim, eu discordo
do que o Conselho de Sentença decidiu e eu quero condenar ou eu quero absolver. Não. O juiz-presidente, ele está, ele é obediente à decisão do Conselho de Sentença. E aí, depois dessa sentença lida, o juiz tem que ler, é formal, ele tem que ler, tem que falar a pena. Se a pessoa for condenada e estiver presa, ela vai continuar preso. Se ele for condenado hoje, tem uma decisão do Supremo que se ele for condenado, estiver no plenário, estiver solto, o juiz tem que decretar a prisão. E aí cabe recurso. Em linhas gerais, qual é a preocupação do Poder Judiciário com iniciativas como essa? Na verdade, essa iniciativa veio para ficar. Porque, infelizmente, a onda de violência no país é muito grande. Ela cresce a cada dia, com as facções criminosas, muitas vezes é um ou outro lugar. Nós temos Sorriso aí, por exemplo, que nós temos uma enxurrada de júris para realizar por causa disso, por causa das brigas de facções. Nós vamos realizar, esse ano nós começamos com Barra do Bugres e durante todas as semanas do ano, nós teremos uma semana de programa Mais Júri em comarcas diferentes. Se ela está realizando em Barra do Bugres, ela não está realizando em outro local. Mas todas as semanas, já está preenchido até outubro, nós temos programa Mais Júri no estado inteiro. E nós vamos continuar. Eu falei para você que a nossa meta esse ano é realizar 250 júris, né, no programa Mais Júris. E, infelizmente, acredito que com a demanda muito grande, esse programa se tornou, na verdade, um programa rotineiro. Perene, né? Perene. Ele vai continuar. Então, sejam administrações que vierem, elas vão continuar fazendo. Porque isso diminui o tempo do julgamento, diminui o tempo do processo, traz a resposta que a sociedade quer. Então, isso é muito importante. Considerações finais. Fernanda, eu só tenho que agradecer a você, agradecer a iniciativa. Eu acho que isso é muito bom, a gente tem que mostrar para a sociedade tudo aquilo que a gente faz e o que a gente está tentando fazer mais ainda por eles, porque é duro, né? O Tribunal do Júri é algo bem... É pesado, é triste. É pesado, é triste. Eu até lembro de uma vez eu fui julgar um processo em que eu fiquei tão triste que o réu tinha quase 20 anos foragido. Aí você imagina o processo, mais de 20 anos que aquela família esperou para ter uma resposta. Isso é muito, muito doloroso, porque tem muita gente que pensa muito assim, Fernanda, eu preciso resolver isso para dar um basta nessa questão e seguir a vida. E seguir a vida. Quantos pais, quantas famílias... Fazendo reportagem sobre esse assunto, a gente vê muitos relatos de pais, mães, irmãos falando isso. Eu preciso concluir essa etapa na minha vida para poder continuar. Porque senão, muitas vezes, eles ficam naquela luta, né? Na angústia, querendo que a pessoa seja responsabilizada, buscando justiça. Buscando justiça. E é o que o Judiciário de Mato Grosso tem feito, né? Com certeza. Muito obrigada novamente. Obrigada a você também que esteve conosco até agora. E, claro, quero convidá-los novamente a acessar nossas redes sociais. Tudo que acontece no Judiciário você encontra por lá, tá bom? Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. E no próximo programa, você vai ver como o Judiciário de Mato Grosso tem contribuído para um futuro mais sustentável. Vamos apresentar o Núcleo de Sustentabilidade do TJ, mostrando suas principais ações e os benefícios que elas trazem para o meio ambiente e para a sociedade. Não perca!